Você já deve ter visto algum texto que vem escrito assim, logo no comecinho, aviso de gatilho, que é um gatilho emocional, um gatilho mental. E aí, isso é bom? É favorável para a sua saúde mental? Então, o gatilho na arma de fogo, ele é o que faz efetuar o disparo, né? A pecinha que você puxa e elicia ali o tiro. Aí a palavra veio, né, o trigger do inglês veio para dizer que é o acionador da emoção, ou eventualmente de um comportamento. Então, quando o termo vem antes de um texto, ele está avisando, olha, vai vir alguma coisa aí que possa fazer com que você se lembre aí de memórias passadas, de situações que você viveu que façam despertar alguma emoção. E quando vem nesse contexto, é uma emoção negativa, né, que vai fazer você ficar triste, chorar, se identificar com aquilo. E isso não é novo, né? Se a gente for pensar, a gente vê em filme. Já tem lá aviso, né? Falando que contém cenas de violência. Também é um gatilho. E aí, qual é a efetividade disso, né? Os gatilhos, eles têm pesos diferentes para pessoas diferentes. Uma pessoa que viveu determinada situação vai ter gatilhos específicos. Eles não valem para todo mundo. Então, esses avisos, quando vêm muito gerais, eles estão falando, olha, o tema vai ser um tema de conteúdo emocional forte, ou que o autor achou que é forte, né? Isso pode ser bem subjetivo, para a maioria das pessoas. Então ele já não tem a especificidade de cada um. Então, nesse caso, o gatilho pode ser considerado o E do Penta, né, que é escolher a programação do Penta, do sistema de controle da ansiedade, que fala assim, olha, evite situações que levem a pensamentos que vão ali eliciar alguma ansiedade, alguma coisa. Para você depois ficar durante o dia com os hormônios do estresse circulando, e isso pode levar a um prejuízo. Mas veja, se você foge sempre de um gatilho, com um aviso, um gatilho inespecífico, você, por outro lado, está reforçando em você o medo do enfrentamento, de pensar naquilo. Você está ficando com que aquilo seria do pânico, né? O medo de sentir o medo. Então, se você não experimenta aquilo, por outro lado, você nunca está vencendo aquela situação. Então, é positivo você não entrar naquele tipo de programação? Ver aquilo, ler aquilo? Aí depende, né? A pessoa sabe o momento onde ela quer resolver aquilo. Naturalmente que o tratamento para você superar algumas dificuldades, inclusive para o transtorno de estresse pós-traumático, onde há gatilhos, às vezes o gatilho é olfativo, é um cheiro que você sentiu à época do trauma, pode ser um momento do dia, pode ser uma música, pode ser um jeito de ser tocado, tudo isso são gatilhos. E os gatilhos podem ser internos e externos, às vezes um pensamento que você tenha pode levar a desencadear alguma emoção. Então, o que convém é lembrar que você pode considerar que há os gatilhos positivos também. Esses todos que a gente fala, os avisos, são de gatilho negativo, mas os positivos são os que levam você a pensar em coisa boa. Bem, algumas terapias, inclusive, ou sistemas terapêuticos aí feitos por pessoas que não têm ali uma boa abordagem profissional, podem, inclusive, eliciar, levar a uma enxurrada de emoções que, se não tratadas naquele momento, levam a prejuízo. E isso muitas vezes não é percebido, porque vem com um tempo de diferença. Então, sem dúvida que você puxar algumas emoções para não trabalhar não é positivo. Por outro lado, fugir o tempo todo de emoções e nunca enfrentar algumas situações é negativo. Muito bem. Então, o importante é você ter o autoconhecimento, observar, inclusive, quando alguns gatilhos estão levando você a essas reações emocionais, essas atitudes disfuncionais, que podem ser até uma automutilação, não às vezes o choro, né? Em casos extremos o suicídio. Então você identificando isso para você fazer o seu controle, para lembrar dos fatos passados, que é o que o gatilho vai eliciar, vai evocar, mas sem ficar com tanto envolvimento emocional. Então,
Escolher programação, observar coisas boas, fugir sempre? Talvez não, muitas vezes não. Avaliar a situação e com acompanhamento superar aquelas situações, porque aí o gatilho ele tem como ser desativado, ele não fica o tempo todo funcionando, que é o acoplamento traumático, quando uma coisa leva a outra. Então, continue bem.